Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Caixa de Histórias, onde a gente tem uma experiência diferenciada com a literatura. E hoje, a gente tem um episódio um pouquinho diferente. A gente vai ter um episódio especial sobre o Livro das Criaturas Malignas, que é o meu segundo audiolivro gravado junto com a Toca Livros. E para conversar sobre esse audiobook com vocês, eu convidei o meu diretor, o Clayton Ehringer, para falar aqui junto comigo com vocês. Tudo bem, Clayton? Olá, Paulo, tudo bom? Olha, esse é o meu primeiro podcast também, viu? Olha só, que bacana, que bacana. Bom, o Clayton é o diretor artístico da Toca Livros, então ele supervisiona vários livros bacanas aí que a gente tem na plataforma, não é isso? Na realidade, eu trabalho com toda essa produção artística dentro do Toca Livros, né? Eu seleciono os livros, seleciono os narradores, eu junto com a equipe aqui dentro do Toca Livros, a gente vê e planeja qual é a melhor solução para o livro, qual trilha sonora vai chegar, e a gente cria os audiolivros através dessa direção, né? Que primeira pauta vem por mim, e em seguida é conduzido também pelo próprio narrador, né? Que no seu caso aí você já conhece muito bem, porque já está no segundo audiolivro. Tá certo. Bom, como eu disse, o audiolivro que a gente gravou agora foi O Livro das Criaturas Malignas, que teve tradução de Antônio Carlos Olivieri e lançado pela editora Volta e Meia. O livro traz 3 contos clássicos de horror. E o que você pode falar aí sobre como foi as escolhas desse livro, Clayton, em questão de tanto por que você me escolheu como narrador dentro da lista de narradores que vocês têm aí, e também como é que você trabalhou a pós-produção, depois de eu ter enviado os áudios, da gente ter trabalhado junto? A escolha foi muito clara para mim, né? Porque o Paulo, você, né, Paulo, tá no segundo audiolivro, você acabou de narrar o Cidade da Meia-Noite, e em seguida eu precisava realmente de uma voz vibrante que contasse esses clássicos dos contos de terror, né? Terror e mistério. A editora Volta e Meia, ela vem lançando essas pequenas compilações de contos menos conhecidos, mas de autores bastante conhecidos já no meio do terror e do suspense. E na hora que eu escolhi, eu queria, além de ter uma voz vibrante, também ter o taco do ator, né? Você é ator, a gente sabe, a gente fez faculdade juntos. Sim. E eu precisava de alguém que soubesse conduzir essa história sem perder o tom do mistério. Feita essa primeira parte, que foi a sua gravação, a gente recebeu, eu conversei com a minha equipe e a gente chegou numa ideia bem interessante. Eu falei assim, porra, é muito cara de terror antigo, chega a ser um pouco até mais inocente comparado aos filmes de terror que a gente assiste hoje em dia, né? E os contos de terror, tipo Chamado, Jogos Mortais, essa coisa toda. Por que a gente não faz com cara de filme antigo, né? Da época do Bela Lugosi, do Boris Karloff, ou do Vincent Price, aquela coisa do piano pesado, das pontuações, aquele mistério correndo. Aí a equipe super topou, né? Aí a gente fez uma pesquisa de trilhas sonoras dessa época. Então é muito legal, porque você vê coisas, a utilização desses pianos, esses órgãos, né? Esses começos desses sintetizadores, né? E a gente trouxe para o audiolivro. Além disso, a gente também fez uma caracterização típica de novela de suspense dessa época, um pouco meio seguindo a coisa do Orson Welles, do Guerra dos Mundos, que foi colocar efeitos sonoros, batida de porta, gente correndo, pisando na grama. E essa coisa de ambientar o áudio foi essencial também para trazer a ideia do mistério, já que não tem a imagem, você só tem o áudio, mas ao mesmo tempo fazer que a imaginação seja toda hora aguçada e dê essa imagem dentro do interior do ouvinte. Isso que é o mais legal de tudo. Ah, legal. Sabe que muito bacana isso que você está falando, porque eu particularmente enxergo o audiobook como uma outra mídia. Ela não é nem o livro em si, não é simplesmente uma transição de formato, só uma narração, que eu acho que era uma tradição que a gente tinha
das outras empresas que trabalhavam com audiolivros no Brasil anteriormente, né? Elas tinham uma postura de ter um audiobook mais neutro, sem muita trilha sonora, sem efeitos, apenas na ideia de repassar o conteúdo escrito para o formato de áudio. E eu acho que o audiolivro em si é mais do que isso, que eu acho que é o que a gente faz aqui na Toca Livros, que é pensar no formato como uma mídia em si e pensar quais são as soluções enquanto uma mídia diferenciada, que é ainda diferente da radionovela, né? Que apesar de ter alguns pontos que parecem com a tradicional radionovela que a gente tinha antigamente, no audiolivro ainda tem uma coisa diferente, porque não são vários atores, né? É um narrador só e a relação desse narrador com os personagens e com quem tá ouvindo. Não é isso? Não, isso é bem legal. Assim, quando a gente criou o Toca Livros, a gente partiu do princípio que a gente queria aproveitar um tipo de visão empresarial que rola muito lá fora, né? A gente está falando de um mercado que nos Estados Unidos movimenta 1,5 bilhões de dólares. E quando a gente trouxe para cá, a gente pensou nisso. Assim, a gente queria uma mídia que rolasse, que a pessoa tivesse acesso ao audiolivro. No princípio de pensar no movimento das pessoas. Está no trânsito, na bicicleta, está correndo, está fritando um ovo, está ali ouvindo um audiolivro. Mas com o tempo a gente percebeu uma coisa muito bacana, que eu acho que faz parte de ser brasileiro, esse temperamento latino, que não dá só para escutar um audiolivro. A gente precisou dar um quê a mais. E foi nesse momento que a gente descobriu o bom trabalho que é com os atores, né? A gente tem atores, narradores, locutores, diversas categorias, mas ir atrás realmente da interpretação. Realmente não é um livro, realmente não é um filme, é uma mídia nova, é uma aventura nova. Isso que é muito legal, você está participando de algo novo, usando da ação mais antiga da humanidade, que é contar a história. E aqui no Toca Livros, o que a gente quer? A gente quer a melhor forma de se contar uma história para o nosso ouvinte, né? Então a gente usa todos os recursos disponíveis para que essa história seja bem contada. Começa pelo trabalho básico, que é o trabalho do ator, né? E em seguida o trabalho da produção, a pós-produção, que é o trabalho de composição, o trabalho de efeitos, é o trabalho que exige um certo tempo, uma certa delicadeza, para que a gente conte da melhor forma possível essa história, ao invés de ficar só lendo, né? E isso tem sido bem bacana, porque o retorno dos nossos ouvintes tem sido exatamente isso, assim, qual é o momento que a vida está muito ocupada e eles precisam ter acesso a apenas ao fone de ouvido, não querem mais ouvir as mesmas trilhas sonoras, querem ter conhecimento, porque a gente transmite isso, conhecimento, mas de uma forma épica, de uma forma aventureira, né? E quando ele vai ouvir o audiolivro, ele ouve uma coisa diferenciada, porque é uma mídia nova. A gente tem esse respeito pela radionovela, que a gente trouxe muito conhecimento da radionovela, mas é também um tipo novo de mídia, porque a gente se aventura além da radionovela. A gente se aventura no além do contar apenas uma história. A gente faz o ouvinte entrar e poder vivenciar dentro da linguagem da imaginação e da nossa contação todos esses efeitos sonoros. E essa forma do ator contar. E essa é a função do Toca Livros, é trazer vida aos livros. Não, e é bacana você falando, porque como ator, a relação que a gente tem na narração dos livros, como você disse, me remete bastante à figura do contador de história tradicional, que, sei lá, você se imagina em volta de uma fogueira, mas vai até além disso, assim, e esses muitos personagens que passam por você e como eles passam por você tentando dar uma voz para todos esses personagens sem ter um favorito, sem forçar o seu julgamento sobre os personagens, sabe? Então é um desafio muito interessante para um ator também. E é uma mídia que tem muito para influenciar. Você falou aí do mercado americano, a gente vê que os americanos já estão até bem avançados nisso, tanto que atores consagrados aí estão gravando audiolivros. Inclusive, o último episódio do Caixa de Histórias, que foi o Guia do Mochileiro das Galáxias, quem gravou ele como audiolivro, que tem até disponível na Audible, foi o Stephen Fry. E é, assim, excelente, assim. Então você vê que eu acho que é a natureza da mídia audiolivro, sabe? Ela pede que você vá além da simples leitura.
O legal, Paulo, quando você fala de ator, é assim, o audiolivro tem uma coisa muito bacana que, assim, o cara tem que ser bom ator. É básico. O cara tem que entender de contação de história, o cara tem que entender de interpretação, o cara tem que entender o profissional, né? O artista em si. Porque essa coisa de você falar que não tem a preferência do personagem é muito legal. A gente que é ator e já subiu no palco, né? Quase que juntos. E a gente sabe, né? A gente tá lá com o personagem, a gente defende com unhas e dentes o nosso personagem. De repente você pega um livro que tem 20 personagens, caramba, né? Foi feito, por exemplo, o Guerra dos Tronos, as Crônicas de Fogo e Gelo do Martin, né? E quem fez foi um ator apenas. E ele fez aqueles milhares de personagens que tem lá, aquelas dezenas de vozes, né? Então, e você ouve, dá uma característica, uma personalidade para cada voz. Aqui no Brasil tem sido muito bacana também os atores, porque eu tenho tido a felicidade de trabalhar com gente talentosa. Também tenho tido felicidade de ter atores que entendem que não é só vir e ficar dublando a voz, né? Ficar achando que tem que fazer tipo com voz que o personagem vai surgir. Na realidade, quem cai nisso cai num grande vacilo. O ator, ele tem entendido que cada personagem tem sua característica, cada personagem tem o seu temperamento, sua personalidade, e é muito legal porque, nesse momento, ao invés de cair só no tipinho, o ator tem procurado dar nuance para os personagens, isso tudo através da voz. Não tem corpo presente, né? E isso só prova que o ator que chegou nesse patamar é um ator que realmente tem muito talento para seguir. Isso que é interessante, não tem como fazer meia boca. Eu não consigo contratar ator aqui pelo rostinho bonito, né? Não tem teste do sofá, né? Porque o áudio entrega tudo. É só ele e o ouvinte naquele exato momento. Isso se torna interessante, Paulo, porque dentro do Toca Livros a gente acredita no potencial tão grande do narrador que o público vai poder, com o tempo, com conhecimento, ouvindo bastante audiolivro, ter o seu narrador preferido, né? Saber que aquele narrador é um selo de qualidade. Putz, eu posso ouvir um livro com ele que vai ser muito bom. E isso que é bacana aqui dentro. É bacana. Isso que você falando de personagens é interessante porque, assim, não é mesmo você fazer uma vozinha caricata para um personagem diferente, até porque você cai no caricato e nem todo livro cabe o caricato, sabe? Você vai num drama e aí você vai fazer uma vozinha de uma velhinha que fala assim, sabe? Você quebra o clima, você tá tipo numa cena de tensão, vai falar assim. Então, você tem que pensar mais em velocidade, em tom, sei lá, uma personagem feminina, você joga uma certa suavidade a mais na voz, é um personagem mais velho, você joga um peso, mas não numa voz caricata, é muito mais uma intenção do que uma voz caricata. A não sei que você trate de um livro infantil ou de humor que cabe exatamente você exagerar, mas aí é um caso específico, né? O ator tem que tomar muito cuidado, assim. Dá pra pegar... A gente tem um livro aqui que é o Depois de Auschwitz, dá pra virar uma comédia, né? Dá pra virar uma comédia. Eu mesmo tenho alguns livros que eu tive que voltar pro próprio narrador. Eu falei assim, olha, vamos conversar a respeito desses tipos de vozes, né? Porque você tá me mandando aqui, se passa na frente de uma guerra, a criança tá faminta e perdeu os pais, e de repente fala assim, vem pra cima de mim que eu vou matar você. Não dá, né? Não dá. A gente acaba sabendo que isso vai levar a uma comicidade que não cabe ao livro. E automaticamente o contrário, né? A gente sabe que livros com uma certa comicidade tem uma carga, assim, de temperamento caricato, que o narrador tem que estar preparado também para atingir esse tempo cômico. E aí, então, indo pro nosso livro aqui, o livro das criaturas malignas, na verdade são 2 contos e não 3, eu havia me equivocado. São 2 contos, um do Robert Louis Stevenson e o segundo do W.F. Harvey. Num desses contos, inclusive, em determinado momento, tem um personagem de um papagaio que aparece lá. Aí esse papagaio eu me permiti uma voz um pouco mais caricata, mas era justamente um momento cômico do conto e, nossa, é um momento muito engraçado da história. Eu ouvi, é bem engraçado mesmo.
Não, o livro em si, um bom romance, ele sabe diferenciar momentos trágicos da sua comicidade, né? Não tem como. Um bom livro, ele não é tenso 24 horas. Eu não sei se foi o Edgar Allan Poe, né? Aí ninguém sorri, ninguém sorri, né? Eu acho, inclusive, quando o Poe nasceu, ele foi retirado do médico, o médico falou, chora, e daí pra frente ele só fez isso. Mas um bom livro tem as suas variantes de comicidades. Eu não tô desfazendo de Allan Poe, viu? Ele é um ótimo, excelente, é do cacete. E isso você pôde explorar numa boa, né? É saber medir também, né? É um momento cômico, é um momento trágico. E tem uma coisa muito legal, Paulo, que eu acho que no seu trabalho você faz de uma forma muito bacana, que é o narrador. A gente nunca pode esquecer que o narrador também é um personagem, né? Mesmo que ele esteja em terceira pessoa, mesmo que ele seja um agente só descritivo da situação, ele também é um observador, né? E eu acho que isso você faz muito bem. Você faz o narrador ser aquela voz interna que a gente busca na cabeça do ouvinte, né? Quando eu estou narrando mesmo em terceira pessoa, é como se tivesse uma voz interna. Isso você faz bem bacana. Eu acho que é o grande charme de trabalhar com você. É também entender que esse narrador é uma personagem também. Ele é onipresente e ele é onipotente, né? Ele observa e sabe as ações. Ele só não é onisciente, porque se fosse onisciente, a gente conseguia entrar na cabeça de todos os ouvintes para que eles possam abaixar o app e ouvir os áudios. Bom, mas uma coisa importante para falar de narrador, assim, que eu acho que é o que cria um diferencial, é que você precisa entender também, vamos dizer assim, as emoções do narrador. Que às vezes pode ser justamente um narrador tentando ser idôneo, sabe? Principalmente em livros de não ficção, em que livros mais dissertativos, você precisa buscar uma certa, talvez um recurso mais didático. A sua preocupação é em passar bem a informação para que as pessoas entendam. Mas dependendo da história, você tem um narrador cínico, ou você tem um narrador aqui em histórias de terror, talvez um pouco preocupado, com um certo pesar na voz, porque sabe que a coisa é complicada, sabe? Sabe que aquele perigo que afeta os personagens pode estar atrás dele, pode estar atrás do ouvinte em qualquer momento. Então, ter essas sacadas eu acho que são bacanas. O narrador, nesse caso, ele tem que ter uma opção. O narrador, ele tem que entender o texto que ele está lendo, né? E, a partir daí, ter uma opção. Como eu vou conduzir a narrativa dentro? Nesse exato momento, ele tendo uma opção, ele tem que tomar muito cuidado também, que essa opção ele pode ser mudado, porque aí tem o sarcasmo, a surpresa, o suspense, principalmente em livros de terror. Mas é assim, o narrador ele sempre tem que optar pela forma como ele vai conduzir essa narrativa, de tornar, inclusive, a mais interessante possível para o ouvinte, né? Porque, de repente, você tem diálogos ótimos e a narração ela é melosa ou tediosa de uma forma que não prenda a sua atenção, né? Então, também não adianta você ler o Tati Pitati aqui, chegar e falar assim, vou ler o Tati Pitati e dar força nos personagens, né? Estava caminhando pela sala, é o tá. Não, ele é um personagem, ele tem que assumir. Ele tem que ter surpresas, ele tem que ter espantos, ele tem que ter alegria, ele tem que participar da história, né? Ele é um agente. Mesmo ele sendo o mais neutro possível, ele pode trazer um conteúdo do tipo, eu sei do que eu estou falando, vocês me acompanhem. Isso é bem interessante também. Cara, o cacete disso tudo é que você tem uma possibilidade infinita de áudio. Eu posso pegar o seu livro, dar para outro narrador, e vai ser outro livro, vai ser outro áudio. Sim. Porque a possibilidade do audiolivro é incrível, porque a gente trabalha com um princípio básico da contação e explorar a imaginação do ouvinte. Isso é do caralho também, porque você, além da possibilidade de trabalhar com diversos tipos de narrador para o mesmo título, você pega uma narrativa e dá para um ouvinte, ele vai ter um tipo de sensação. Você dá para outro ouvinte, pelas características e pelo conteúdo que ele tem dentro dele, vai dar uma outra informação. É muito legal. Ouvir audiolivro tem sido um grande barato. Não só trabalhando, mas como um consumidor de audiolivro, tem feito maravilhas pro meu cérebro. Que bacana. Bom, então vamos falar dos contos em si do livro. O primeiro conto se chama O Demônio da Garrafa, que é do Robert Louis Stevenson. O que você achou desse conto, Clayton?
O Stephenson, ele tem uma particularidade bem bacana que ele é diferente dos escritores dessa época. Os escritores dessa época, eles ainda tinham essa coisa de conduzir o narrador dentro da ambientação do suspense, muito mais do que a virada final. Tanto que a gente escuta, a gente sabe, a gente sabe o que vai acontecer. Mas o legal é como ele torna o ambiente a maior ferramenta para o leitor, ou nesse caso o ouvinte, poder se ambientar dentro da história. Quando ele vai mostrando as personagens, quando ele vai trazendo as personagens em tona. O que eu mais gosto dele é como um ambiente, ele vira uma ação necessária para os personagens serem conduzidas. Isso pra gente foi do caralho, porque ele deu ferramentas pra gente poder colocar uma ambientação. Vários tipos de som que pudesse decorrer para que o ouvinte também fosse transportado para esse tipo de ambiente do qual nós imaginamos ser, sabe? E é muito legal também, assim, mesmo sendo um conto antigo, você saber que... Putz, eu já vi isso em algum lugar. Lógico, todos os filmes, de uma certa forma, vão lá e chupinham sem dó nem piedade desses contos antigos. É legal saber a essência, da onde surgiu essas histórias macabras de terror. O Robert Louis Stevenson é um autor famoso que ele fez o livro do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né, que foi conhecido como O Médico e o Monstro aqui, né? E tem também um clássico infanto-juvenil que é A Ilha do Tesouro. E aí a gente vê, então, ele utilizando toda essa arte dele, esse referencial, nessa história que traz um horror cotidiano, né? É um terror que não é um terror, assim, de bola de fogo, de dragões voando, não. É aquele terror que inicialmente você acha que ele pode existir na nossa vida. E aí ele vai crescendo isso e ao mesmo tempo que vai crescendo a tensão do conto e deixando a gente totalmente imerso dentro dessa história. A insinuação, no caso do autor, ele é muito feliz, assim, né? Essa coisa, realmente, falar do demônio da garrafa, o ovo do cramuão, né? Do cramunhão. Uhum. Eu acho que os grandes contadores de terror, eles partem do princípio já mítico, que o público tem um mínimo de conhecimento da fantasia macabra. E desse ponto em diante, ele só vai trabalhando o gênero de lidar com o suspense do leitor, né? Ou, nesse caso, do ouvinte. E é muito legal mesmo. Lidar com o terror dentro de si, dentro do misticismo que a gente já carrega, é do cacete. Bom, vamos agora deixar só um gostinho do conto para as pessoas, Cleiton? Vamos lá, Paulo, com trilha sonora e tudo. Opa, então vamos lá. O Demônio da Garrafa, de Robert Louis Stevenson. Na ilha do Havaí, existe um homem que chamarei de Kill, pois, na verdade, ele ainda vive, sendo melhor manter o seu nome em sigilo. O lugar de seu nascimento não é longe da aldeia de Rounaunau, onde jazem, numa caverna, os ossos do chefe Kill, o Grande. Esse homem a que me refiro era pobre, corajoso e esforçado. Sabia ler e escrever como um professor. Além disso, era um marinheiro de primeira qualidade, tendo navegado por muito tempo nos barcos a vapor das Ilhas Havaianas e pilotado um baleeiro na costa do distrito de Hamakua. Afinal, um dia, Kill sentiu vontade de conhecer o mundo e as cidades estrangeiras, embarcando num navio para São Francisco, nos Estados Unidos. Trata-se de uma bela cidade, com um excelente porto e muita gente rica. Há, em particular, uma colina que é coberta de palacetes. Nesse lugar, Kill passeava um dia, com um bom dinheiro no bolso, olhando admirado para as mansões de cada lado da rua. Que belas casas, pensava. Como devem ser felizes os seus moradores, que não precisam se preocupar com o futuro. Era essa a ideia que tinha em mente, a se ver diante de uma casa menor do que as outras, mas tão bem acabada que parecia de brinquedo. Os degraus da entrada reluziam como se fosse de prata. O jardim era margeado por guirlandas de flores e as janelas brilhavam como diamantes. Kill interrompeu sua caminhada para contemplar a beleza do que via. Assim reparou num homem que olhava para ele
através de uma janela tão cristalina que Kyo podia vê-lo como se vê um peixe numa piscina de um recife. O homem era idoso, com a cabeça calva e uma barba grisalha, tinha o rosto crispado pelo sofrimento e suspirava amargamente. Mas a verdade é que enquanto Kyo olhava para o homem e este olhava para ele, os dois sentiam inveja um do outro. De repente, o velho sorriu e acenou, convidando Kyo a entrar com um gesto. "Essa é a minha bela casa", disse com um suspiro amargo. "Você não gostaria de vê-la por dentro?" Então, conduziu o visitante pela casa toda, do porão ao sótão. Tudo o que ali havia era perfeito no seu gênero, e Kyo se sentia maravilhado. "De fato", disse, "é uma casa magnífica. Se eu morasse aqui, viveria rindo à toa. Por isso, fico me perguntando por que é que você tanto suspira." "Não há razão para você não ter uma casa em tudo igual a essa, e até melhor se quiser", declarou o velho. "Você tem algum dinheiro, acredito?" "Tenho $50, respondeu Kyo. "Mas uma casa como essa custa bem mais do que isso." O velho fez alguns cálculos e acrescentou: "Lamento que você não tenha mais dinheiro, pois isso pode aumentar seu problema no futuro. Mas você pode ficar com ela por $50. "Com a casa?" perguntou Kyo. Não com a casa", replicou o outro. "Com a garrafa. Porque, devo lhe dizer, embora eu pareça muito rico e sortudo, toda a minha fortuna, essa própria casa e seu jardim, saíram de uma garrafa de cerca de meio litro. É isso." E ele abriu um móvel trancado à chave, de onde retirou uma garrafa de bojo arredondado e pescoço longo, feita de um vidro leitoso, cuja superfície refletia as cores do arco-íris. Dentro dela, alguma coisa parecia se mexer, como uma sombra ou uma chama. "Essa é a garrafa", disse o velho, e acrescentou quando o outro riu: "Você não acredita em mim? Pois veja você mesmo. Por que você não tenta quebrá-la?" Então Kyo pegou a garrafa e jogou-a no chão até se cansar. Mas ela quicava como uma bola e nada sofria. "Que coisa estranha!" exclamou o marinheiro. "Por sua aparência e pelo tato, essa garrafa só pode ser de vidro." "É de vidro", replicou o velho, com um suspiro mais grave do que os outros. "Mas de vidro, temperado nas chamas do inferno." Ok, então esse foi O Demônio da Garrafa, do Robert Louis Stevenson. E o segundo conto do livro é O Monstro de 5 Dedos, do W.F. Harvey. O que você tem para dizer sobre esse conto, Clayton? Eu tive a felicidade de conhecer o Raven agora. Eu tinha escutado eles numa convenção de quadrinhos há mais ou menos uns 6 anos, as pessoas falando em RPG e contando sobre o Raven, as pessoas mais entendidas do assunto, né? Uhum. Mas eu nunca tinha lido nada. Agora, pelo Toca Livros, eu tive a felicidade de ler uma coisa do Raven. Eu acho que o gênero terror, para ele, diferente do primeiro conto que lida já com o misticismo da pessoa, é fazer a pessoa ser conduzida dentro de um outro medo pessoal, assim, né? Que é o monstro que a gente constrói, né? É aquela velha brincadeira de criança. Quando a gente pede para uma criança desenhar, desenha um monstro para mim, ele vai lá e fala assim, desenha um de 6 pés, de várias asas. E quando a gente percebe o desenho, é apenas uma remontagem dos bichos que ele viu no zoológico, alguma revista por aí, né? Uhum. E esse conto tem essa particularidade que vai trabalhando dentro daquilo que a gente vai construindo, mesmo tentando construir esse medo dentro da gente. Assim, porra, eu já vi
essa asa, já vi isso, já vi aquela característica, aquele medo, e eu vou construindo dentro de mim o meu próprio monstro quando chega na descrição fatal. E mesmo que ele tenta descrever, ele é muito feliz em já lidar com características que a gente conhece. O diferencial que eu acho desse conto é que eu acho ele muito engraçado também, assim. O terror e o humor estão muito bem dosados nesse conto, assim. O monstro em si, a priori, pode não parecer muito assustador, mas aí as coisas que ele faz, as possibilidades que ele tem, é que mostram o terror, né? Ele consegue criar um terror psicológico em volta do personagem, mas ao mesmo tempo, algumas cenas são cômicas, como a que a gente citou do papagaio, né? Ah, do papagaio, lógico. É difícil a gente... Porra, seria legal fazer uma sessão demoníaca para trazer a alma desse povo de volta, para entender a cabeça de como eles vêm ao mesmo tempo com essa coisa de mistério. É legal você entender a época também, que está aberta para esse tipo de comentário dentro do conto de terror, né? Uhum. Mas isso me lembra uma coisa também, que assim, até revisitando assim o Bram Stoker, tem cenas hilárias. A própria cena, quando ele chega na carruagem, a descrição é a descrição de um inglês fazendo aquele pré-julgamento que a gente sabe que é muito de época dos costumes estrangeiros, e eles fazem de forma cômica, né? Por mais assustador, terror e tal, ele descreve os ciganos de forma cômica, essa coisa toda, porque para ele tem essa característica. E nesse caso, assim, o narrador não faz nenhum tipo dessa gênese, mas ele sabe dosar elementos que, no meu entender, levam até a criatura e esse demônio a ser essa figura humana, assim, sabe? Cheio de espiritualidade e tal. Sabe que, dentro disso que você tá falando, eu acho que esse conto também, ele é bem crítico, assim, ele leva a gente a pensar quem é o verdadeiro monstro de verdade, né? Que é uma coisa que a gente tem um pouco em Frankenstein, mas aqui, com um pouco mais de leveza, que a gente vê que o personagem principal é quem parte pro ataque mediante aos preconceitos dele, mediante a como ele encara aquele monstro em si. Então, de certa forma, as ações do monstro são mais reativas do que um ataque direto. Então, a gente vê até que ponto o verdadeiro monstro não é o orgulho e o preconceito do protagonista. Eu acho uma característica bacana que na realidade, assim, a gente tem tido gêneros, até no cinema, sobre terror, onde o verdadeiro questionamento sempre é a reação humana, né? Pensar no monstro como provador do mal, isso é um pensamento medieval, que é um pensamento, inclusive, com um peso muito religioso, que tem essa coisa do bem e do mal, definitivo, que sempre é feito pela consequência de um ser demoníaco. A gente, nesse caso, não. O do bom escritor, não. Ele sempre coloca as relações humanas como o principal agente demoníaco, mesmo que há um demônio envolvido. A gente é muito mais corrupto que o próprio inferno. Eu penso que esses personagens, inclusive, se desse uma ação partidária dentro do inferno, eles se tornariam até pior do que uma característica medieval lá de tortura. Mas é bem mostrado, viu, Paulo? Você tem razão. O personagem central aí, ele é uma pessoa totalmente fora das suas questões racionais, partindo para o emotivo pleno. E o demônio, ele é um agente conclusivo só. Né? Ele apenas é a pessoa que está ali para executar o seu papel de demônio. E o ser humano não leva nenhum questionamento nisso, porque ele já está imbuído de tanta emoção, tanto preconceito, que ele não consegue nem se segurar a tal ponto. A gente aí... Boa defesa da fera, viu? Tá certo. Bom, então vamos agora para um trechinho de O Monstro dos Cinco Dedos. Vamos lá, vamos defender o bichinho. O Monstro de Cinco Dedos, de William Fryer Harvey. A história, suponho, começa com Adrian Borsolver, que conheci quando eu era criança, e ele um velho. Meu pai o convidara a participar de um abaixo-assinado, e antes de ir embora, Mr. Borsolver pôs a sua mão direita em minha cabeça, abençoando-me. Nunca esquecerei o temor com que olhei pela primeira vez o seu rosto.
descobrindo que uns olhos podem ser pretos, belos e brilhantes, mas mesmo assim não serem capazes de enxergar. Adrian Borsolver era cego. Entretanto, era um homem extraordinário que vinha de um ramo excêntrico da família. Os Borsolvers homens, por alguma razão, pareciam sempre se casar com mulheres muito comuns, o que contribuía para o fato de nenhum deles ter sido gênio e apenas um ter sido louco. Mas todos foram campeões de pequenas causas, por assim dizer, patrocinadores de ciências exóticas, fundadores de seitas esotéricas, confiáveis guias para as rotas mais incertas da erudição. Adrian, por exemplo, era uma autoridade na fertilização de orquídeas. Vivia com a família na mansão de Borsolver Conyers, até que uma doença congênita dos pulmões o obrigou a procurar um clima menos rigoroso, numa estação de águas do ensolarado sudeste, onde o conheci. Lá, eventualmente, poderia dar alívio ao clero local, pois meu pai o descrevia como um ótimo pregador, que fazia longos e inspirados sermões a partir de textos que muitos homens considerariam inaproveitáveis. Uma excelente prova, ele mesmo acrescentaria, da verdade da doutrina da inspiração verbal direta. Ainda antes de perder a visão, Adrian Borsolver era excepcionalmente ágil com as mãos. Sua habilidade com a pena era verdadeiramente extraordinária. Ilustrava todos os seus ensaios científicos, fazia suas próprias xilogravuras e esculpiu o altar que se tornou o centro das atenções na capela de Borsolver Conyers. Era hábil, sobretudo, em recortar silhuetas de papel para jovens damas, ou ainda porcos e vacas para crianças, sem falar na elaboração de flautas e instrumentos de sopro. Ao completar 50 anos, contudo, perdeu a visão. Num tempo impressionantemente breve, adaptou-se às suas novas condições de vida. Rapidamente aprendeu a ler em braille. Tanto era maravilhoso o seu sentido do tato, que continuou apto a manter seu interesse em botânica. Conseguia identificar uma flor somente passando a ponta dos dedos sobre ela, embora às vezes também usasse os lábios. Encontrei muitas cartas dele entre a correspondência de meu pai. De nenhuma delas se podia supor que o autor fosse um cego, e isso mesmo considerando o espaço excepcionalmente pequeno que deixava para as entrelinhas. Perto do fim da vida, Adrian Borsolver apresentava uma habilidade tátil quase sobrenatural. Dizia-se que era capaz de dizer a cor de uma fita que lhe fosse colocada entre os dedos. Meu pai nunca confirmou nem negou essa história. Adrian Borsolver era um solteirão. Seu irmão mais velho, Charles, se casou tarde, deixando um filho, Eustace, que vivia na sombria mansão georgiana de Borsolver Conyers, onde podia trabalhar sem ser importunado na coleta de material para seu grande livro sobre hereditariedade. Como seu tio, ele era um homem notável. Os Borsolvers eram naturalistas de nascença, mas Eustace possuía uma capacidade única de sistematizar seus conhecimentos. Tinha cursado a universidade na Alemanha e, depois de se pós-graduar em Viena e em Nápoles, trabalhou na América do Sul e no Oriente, tendo coletado nos dois lugares material para um novo estudo sobre os processos da variação genética. Vivia sós em Borsolver Conyers, com Saunders, seu secretário, homem de reputação duvidosa, mas cujas capacidades matemáticas, combinada com sua habilidade nos negócios, tinha valor inestimável para Eustace. Tio e sobrinho se viam muito pouco. As visitas de Eustace se limitavam a uma semana no verão ou no outono. Tediosas semanas que se arrastavam tão lentamente quanto a cadeira em que o velho era conduzido para o banho de sol na praia. À sua maneira, os dois se gostavam, conquanto
A intimidade entre eles, inquestionavelmente, teria sido maior caso compartilhassem o mesmo ponto de vista religioso. Adrian professava os dogmas evangélicos tradicionais que aprendera em sua juventude. Seu sobrinho, durante muitos anos, pensou em converter-se ao budismo. Ambos os homens apresentavam também uma reticência típica dos Borsolvers, a qual os inimigos chamavam de hipocrisia. Quanto a Adrian, esta reticência se referia às coisas que deixara por fazer. Já em relação a Eustace, a cortina que insistia em manter fechada se referia aparentemente a questões íntimas. 2 anos antes de morrer, Adrian Borsolver desenvolveu, sem que fosse de seu conhecimento, a não de todo incomum capacidade de escrita automática. Eustace descobriu isso por acidente. O tio estava sentado na cama, lendo com os dedos da mão esquerda uma linha de caracteres braille. Quando seu sobrinho notou que a caneta que o homem segurava com a direita movia-se lentamente na página oposta, o sobrinho deixou sua cadeira na janela e se aproximou da cama. A mão direita do tio continuava a se movimentar e o outro pôde ver que estava formando letras e palavras. Adrian Borsolver, escreveu a mão. Eustace Borsolver, Charles Borsolver, Francis Borsolver, Sigismund Borsolver, Adrian Borsolver, Eustace Borsolver, Saville Borsolver, B. de Borsolver. Honestidade é a melhor política. Bela Belinda Borsolver. Curioso, mas sem sentido, pensou Eustace consigo mesmo. O rei Jorge subiu ao trono em 1760. Escreveu à mão. Turba, um nome para a multidão, um agrupamento de indivíduos. Adrian Borsolver, Eustace Borsolver. Creio que você faria melhor, disse-lhe o tio, fechando o livro, se fosse aproveitar o fim da tarde para uma caminhada. Esse foi o Monstro de 5 Dedos de O Livro das Criaturas Malignas, que a gente está lançando hoje, quarta-feira, aqui na Toca Livros. Então, você pode entrar no site da Toca Livros, pode instalar o aplicativo. Cleiton, aproveita e fala como é que funciona o aplicativo. As pessoas podem comprar o livro pelo site, ou eles têm que comprar pelo aplicativo, os dois. Como funciona isso? Onde é que elas criam a conta? Como que funciona tudo? É bem simples, Paulo. Assim, o app é gratuito, você baixa no seu App Store, você abaixa no seu Play Store, você abaixa no seu Windows Phone, você vai lá nas lojas de aplicativos, baixa, o cadastro é gratuito, você baixa também, você se cadastra, você cria um link. Os livros, aí eles vão mudando de acordo com o aplicativo. No Android, você compra diretamente dentro do aplicativo ou compra pelo site. No Windows Phone, você é direcionado para o site na hora da compra. E na App Store, você pode comprar também diretamente pelo aplicativo, né? Mas pelo site, ele sai mais barato, por uma questão de desconto da App Store. Você vai direto no site e você vai encontrar mais barato do que o próprio aplicativo. Você comprando esse livro, adquirindo esse livro, ele vai para a sua nuvem. Esse livro é teu, né? Você só precisa do primeiro sinal da internet para poder baixar no seu celular. Aí não precisa mais de sinal de internet, você escuta onde você quiser, a hora que você quiser. Lotou o aplicativo, tem áudio demais, é só apagar, mas sem se preocupar, porque está dentro da sua nuvem, você pode resgatar quando você quiser, né? Ele é bem simples, o site mostra como fazer, como obter o aplicativo, como baixar e como se cadastrar. E também para comprar. E o legal, Paulo, que é assim, é um livro, é uma aventura, o audiolivro, cheio de emoções, de trilha sonora, e ele é 15% mais barato do que o preço de capa da livraria, né? Tem essa vantagem também de preço. E você pode ouvir em qualquer lugar. Bacana. E além disso, não tem o risco de repente, o livro sair do catálogo e você perder ele da sua nuvem, né? Porque
mesmo que saia de catálogo, você mantém o livro, quem comprou mantém o livro na sua nuvem, não é isso? Isso, porque ele tem uma mídia diferente, ele não é uma publicação impressa. O catálogo hoje do Toca Livros, ele tem mais de 600 títulos. A gente quer aumentar esse número, mas em compensação a gente é o maior mercado de audiolivro do Brasil. A gente tem o site que tem mais audiolivros no Brasil. E não tem esse perigo mesmo, não sai do catálogo. Ele sempre vai estar na sua nuvem para você resgatar e ouvir quando você quiser. Isso é legal, porque eu mesmo tenho audiolivros que eu vou escutar pela terceira vez, né? É uma contação de história que não me enjoa. Ah, legal. Bom, gente, é isso. Esse foi, então, o livro das criaturas malignas, que está sendo vendido lá pela Toca Livros, com narração deste que vos fala, Paulo Carvalho. Tem alguma coisa final que você queira deixar aqui de recado pra gente, Cleiton? Você que está ouvindo e escutou algum audiolivro da gente, entra no nosso site lá, entra na nossa página do Facebook, vote nos livros. É importante para a gente ter esse feedback de vocês, porque a gente quer melhorar cada vez mais a qualidade do audiolivro. A gente está partindo para o áudio 3D logo mais. Vocês comentando o audiolivro, gostei, não gostei, curti a trilha sonora, não curti o narrador, qualquer coisa que você queira falar, comenta lá na página ou comenta no nosso site, porque vai ser interessante para a gente poder estar cada vez mais trazendo vida aos livros. Legal, muito bacana. Bom, pessoal, é isso. Os links da Toca Livros vão estar no post, mas de qualquer forma é www.tocalivros.com. Certo? Certíssimo. O e-mail do Caixa de Histórias, vocês já conhecem, é caixadehistórias@iradex.net. O Facebook é facebook.com/Caixa de Histórias Podcast. O Twitter é @Caixa_Histórias. E não deixem de entrar no grupo Pandores, que é o grupo do Facebook, onde a gente tem uma discussão mais próxima sobre as coisas que a gente comenta aqui no podcast. Também, se você gosta do Caixa de Histórias e quer nos apoiar, além de comprar os livros que eu narro na Toca Livros, vocês também podem nos apoiar no Patreon, que é patreon.com/cdh. E também, sempre que você for comprar um livro numa livraria, você pode clicar no link que tem no post, que a gente recebe uma pequena comissão. Mas se você quer ajudar e mesmo assim não tem recursos financeiros, mostre o podcast para os seus amigos, comente sobre ele nas redes sociais, dê estrelinhas pra gente no iTunes, que isso tudo sempre ajuda também, tá certo? Bom, Cleiton, muito obrigado por ter vindo aqui conversar sobre este novo livro que a gente está lançando junto. É sempre um prazer falar contigo e trabalhar com você, né? Tem sido muito gostoso. Você ter aberto essa oportunidade para mim de gravar audiolivros foi o que fez gerar esse podcast aqui também, que foi uma resposta direta que eu tive perante a possibilidade de gravar audiolivros, né? Então, tô muito feliz que você veio aqui gravar comigo. Eu tô muito feliz também, viu, Paulo? É o meu primeiro podcast, né? Eu não sou mais virgem nisso. Eu não imaginava que era tão legal, é engraçado, é muito bacana. Eu tô muito feliz e obrigado, viu, Paulo? Logo mais a gente faz outra aí com os outros livros, porque a gente vai gravar muitos livros, viu? Vamos sim. Já temos outra em linha de trabalho aqui sendo gravadas e vamos ver se a gente consegue lançar pelo menos mais uns 3 ou 4 esse ano, né? Isso, vamos sim, imagina, a gente vai gravar, tentar chegar nessa meta aí, que vai ser bem bacana. O Toca Livros tem o maior prazer de estar gravando aí contigo. Bacana. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima.